Olá, meus amigos, muito boa tarde. Meu nome é Gregório Rabelo, estamos aqui na Tribuna Política. Hoje são 25 de abril de 2020. Vou abordar assunto de interesse do Brasil. Meus amigos e minhas amigas, eu hoje vou dizer e vou explicar alguma coisa sobre os superministros. O presidente Jair Bolsonaro cometeu grave erro ao entregar todo o esquema de justiça, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública para o Moro, para uma pessoa só. Também errou muito ao nomear com toda a autonomia o ministro Paulo Guedes. O ministro Mandetta se tornou, depois de nomeado, ministro pelos seus valores intelectuais e morais e éticos e médicos. Isso causou uma inveja muito louca na cabeça de Jair Bolsonaro e família, e puxa-sacos que circulam ali em torno de Jair Bolsonaro. Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro da Saúde, que é um médico conceituado, adquiriu prestígio e notoriedade em todo o território nacional. Daí então, o motivo da sua demissão não foi por incompetência nem por atos improbos. Foi justamente por ser uma pessoa competente que atraía a atenção do povo brasileiro. Agora, ministro da Justiça e Segurança Pública e Paulo Guedes, o presidente da República nomeou-os e entregou os ministérios de porteira fechada para eles fazerem o que bem quisessem. Contudo, ao longo do tempo foi se arrependendo e interferindo, até chegar à demissão do mais que festejado ministro Sérgio Moro. Demitiu também por picuinhas pessoais e familiares, porque o ministro Sérgio Moro, a exemplo do que fez quando juiz, era juiz, executou um trabalho no Ministério da Justiça e da Segurança Pública exemplar. Não fez algumas coisinhas que Jair Bolsonaro mandou ele fazer, porque como juiz ele é consciente dos impactos de qualquer ação contra a lei e se resguardou. Contudo, Jair Bolsonaro, depois de demitir Luiz Henrique Mandetta, perdeu o medo e demitiu o ministro Moro e o diretor-geral da Polícia Federal. Agora, pasmem, já que começou essa fase de demissão de superministros,
Paulo Guedes será o próximo, porque ele já ensaiou revolta com esse plano de desenvolvimento social que o general Braga Neto articulou. Isso é um engodo dizer que isso é plano de desenvolvimento, nada. Isso é atividade que seria do Ministério da Economia. Jair Bolsonaro, pelo fato de idolatrar generais, vamos dizer, militares, encontrou alguma coisa para eles que estavam lá de braços cruzados lá dentro do Palácio do Planalto, arrumou alguma coisa para eles se divertirem. Às custas do povo brasileiro, do sangue e do suor do povo brasileiro. Mas isso não deu em nada e não vai dar em nada. Anote aí. Quem tem a batuta, quem sabe reger a orquestra econômica é Paulo Guedes. A bem da verdade, ele não está decepcionando, está fazendo o melhor. E tem uma lealdade canina com o senhor Jair Bolsonaro. Mas isso a ele não interessa. O que interessa é efetivamente ele ser o protagonista exclusivo do governo. O prestígio que Paulo Guedes, o prestígio e a visão positiva que o povo brasileiro já tem de Paulo Guedes incomoda muita gente. Por isso, vocês todos podem estar certos de que a próxima cabeça a cair na esplanada dos ministérios será de Paulo Guedes. Jair Bolsonaro já demitiu 1, 2 ministros que seriam superministros e vai partir para o terceiro para tirar essa pedra do seu caminho, assim como ele avalia. Contudo, Sérgio Moro será uma pedra no sapato, uma pedra volumosa no sapato de Jair Bolsonaro. Pois já Sérgio Moro já deve ter dezenas de partidos oferecendo legenda para ele disputar a presidência da República. E o povo brasileiro sabe quem é Sérgio Moro. Foi um homem que em governos do PT enfrentou-os e ganhou a parada, terminando por trancafiar Lula em uma prisão em Curitiba. Prendeu Lula sem nenhuma prova cabal da sua participação no esquema da Lava Jato. Mesmo assim, muita gente, até muitos lulistas, desculpem, até muitos lulistas terminaram por acreditar que Lula seria um bandido. Desculpem novamente. Mas não é, Lula não é um bandido. Contudo, Moro, que não deveria ter sido chamado de juiz, naquele esquema da Lava Jato, deveria ter sido chamado de delegado. Moro saiu com os louros, ilações inteligentes, coisas que, pelo seu ângulo, condenava Lula e o condenou,
fez com que Lula ficasse mais de ano preso lá em Curitiba, desmoralizando uma liderança popular. Um homem que conquistou, desde Garanhuns até São Paulo, o coração, os corações do povo brasileiro. E se tornou presidente por 2 vezes, fez a sua sucessora 2 vezes, e isso incomodou meio mundo. Agora, Sérgio Moro, devido à perseguição que fez contra Lula, é um homem que tem prestígio no espectro anti-Lula em todo o Brasil. Será assim um candidato a presidente da República muito viável, com muita chance de ganhar. Jair Bolsonaro, com o que ele fez com o Moro, piorou a situação dele, porque eleito, ele não será mais pelo povo brasileiro, principalmente porque ele tem os filhos de Bolsonaro, que eu digo, os meninos do Brasil, do seu lado ou contra ele, porque todos, assim como o pai, gostam de chafurdar em uma confusão. E eles, além de chafurdar, eles criam, eles fazem as suas próprias poças, eles cometem erros após erros, pensando que estão ajudando o pai. Mas isso é num ângulo de vista muito particular deles, muito subjetivo. De modo, meus amigos, que Jair Bolsonaro demitiu o grande e prestigiado ministro Luiz Henrique Mandetta, perdeu o medo e demitiu Sérgio Moro, e o próximo agora, como já disse, será Paulo Guedes. Anote essas palavras e ouçam, porque eu venho aqui na tribuna política adiantando os passos de Jair Bolsonaro. Porque ele é uma pessoa muito fácil de se prever os passos, as ações, porque primeiramente ele é um cara muito pobre intelectualmente. Chegou a presidente da República devido àquele fatídico da facada que ele levou. E o povo brasileiro se dobrou emocionalmente e votou nele. Mas não foi pelo projeto que ele tinha, não. Foi pesaroso daquela situação. Mas ele foi eleito presidente da República. Ele está aí dando as cartas, as ordens. Nós temos aí na equipe de Jair Bolsonaro o Marcelo Álvaro Antônio, lá de Minas Gerais, que os inquéritos, as investigações e os inquéritos contra ele são coisas muito sérias e que maculam qualquer ação ou atitude de um ministro. Já vimos ministro nesse país, como é o caso de Mandetta, demitido só por picuinha, só por perseguição, só por inveja e ciúme, como foi o caso. Agora Marcelo Álvaro Antônio, com todos os indícios que compõem o comportamento dele durante a campanha eleitoral passada, na qual ele se elegeu também, é intocável. Ninguém mexe
com Marcelo Álvaro Antônio. É o menino dos olhos do presidente da República. Meus amigos e minhas amigas, de forma que Jair Bolsonaro comete equívocos sucessivos, puxa brasas para a sua cabeça, desnecessariamente, porque se ele viesse tratando as coisas de forma habilidosa, estaria efetivamente com um contingente de pessoas muito mais efetivo do seu lado. Sérgio Moro levou com ele, vamos dizer, metade do capital social que Jair Bolsonaro tinha. Sérgio Moro já tinha prestígio anterior. É bem verdade que Jair Bolsonaro não usou Sérgio Moro para se eleger, mas usou para cacifar o seu governo. Durante esse tempo que Sérgio Moro ficou no governo, ilustrou o governo. Vamos dizer, mas Jair Bolsonaro é assim, é assim, mas tem lá o juiz Sérgio Moro. Eu não morro de amores por Sérgio Moro. Não vou julgá-lo, mas acredito que o país, em grande parte, caiu nesse abismo que nos encontramos antes da pandemia, deva-se, em grande parte, a ele e a Lava Jato, que subiram, que escalaram afoitamente as grandes empresas, as grandes empreiteiras brasileiras, que deixaram de contratar, deixaram de negociar, deixaram de fazer o seu papel na economia brasileira e, por isso, caímos. Caímos em empresas grandiosas como era a Odebrecht, hoje já estão aí pedindo abertura de falência. Meus amigos e minhas amigas, é muito difícil até para se avaliar a postura de Jair Bolsonaro. Primeiramente, contra o coronavírus, minimizando os efeitos do corona, que nós todos temos que ter muito medo, porque os países que subestimaram a letalidade do coronavírus pagaram um preço muito alto. Um preço muito alto. E nós aqui no Brasil, que temos um sistema de saúde deficitário, onde não atende a maioria do povo brasileiro, que cansa em filas e filas, pedindo uma consulta, uma intervenção cirúrgica. Um sistema como o nosso não pode brincar com o coronavírus. Por outro lado, temos também a necessidade de gerar riquezas através do trabalho do povo, como sempre foi feito. Trabalho que o povo não recebe nada por ele. Muitas das vezes aí um salário mínimo e um sofrimento direto, que culmina na aposentadoria e continua a saga de sofrimento do povo brasileiro. Por aí. Meus amigos e minhas amigas, o problema do Brasil é de gestão. Depois desse coronavírus, nós vamos ter uma situação quase que como a que iniciou-se em 1973, com a crise do petróleo que desagou na inflação maior que o Brasil já teve, com 80% de inflação. Mês a mês
e ainda tivemos um problema sério de desabastecimento em função dos equívocos do plano cruzado. Meus amigos e minhas amigas, de forma que Paulo Guedes será a bola da vez. Espere ele que vai acontecer. Eu tenho uma avaliação que até o ministro da Economia, o futuro ministro da Economia, Jair Bolsonaro, já tem em mente que é o atual presidente do Banco Central. Se Paulo Guedes cair, eu tenho quase que certeza que será o atual presidente do Banco Central, o futuro ministro da Economia. Porque muitas vezes Jair Bolsonaro tem dito que quando quer entender alguma coisa a mais de economia, só corre-se com ele. É uma forma de dizer: você será meu próximo ministro da Economia. E que seria, sem nenhum comprometimento maior, como ele tem com o senhor Paulo Guedes. Ele está doido para se desvencilhar de Paulo Guedes. Reverencia-o, mas não gosta do que lhe entregou dentro do governo. E Paulo Guedes se acha efetivamente a cereja do bolo do governo. Não poderia ser diferente. Meus amigos e minhas amigas, era o que eu tinha a dizer e disse sobre o futuro de Paulo Guedes no governo. Que não será um futuro feliz, não será um futuro de conquistas. Anote aí, Paulo Guedes será demitido brevemente, da mesma forma que Sérgio Moro foi demitido, sem motivos, só por questão de nomear um ou outro. Que agora Jair Bolsonaro avoca para si, mas antes entregou para seus ministros da Justiça e Segurança Pública e para o senhor Paulo Guedes. Ele agora quer nomear, ele agora quer ter respostas, ele agora quer ter relatórios. Eu acho até que é direito dele, mas que ele pensasse bem antes de nomear ministros. O que falou e o que fala, o que promete e o que não entrega para essa gente, para seus ministros, para a sua equipe. Meus amigos e minhas amigas, voltarei a esta tribuna política brevemente com outro assunto de relevo, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Obrigado.